Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais um Visita na Record e, em primeiro lugar, como sempre, o nosso muito obrigado pela companhia. Você que nos assiste aí da sua casa, do seu ambiente de trabalho, em qualquer lugar que você estiver, obrigado pela audiência. Eu e toda a equipe do Visita na Record te agradecemos de coração, ok? Olha, Visita na Record de hoje vai falar sobre a Lei de Resíduos Sólidos, que está em vigor desde o dia 2 de agosto. Todos os municípios brasileiros, para você ter uma noção, devem fazer a destinação correta do lixo recolhido aí nas cidades. Para falar desse assunto, eu recebo aqui no estúdio Antônio Falco Júnior, que é gerente da CETESB. Em primeiro lugar, o nosso muito obrigado pela presença. Uma boa tarde, Falco. Boa tarde, Robson. Obrigado pelo convite. Tá certo. Estamos às horas. Maravilha. A gente tem aí uma série, né, de perguntas. Daqui a pouquinho a gente vai falar aqui com o Falco, mas iremos começar o Visita falando aí dessa obrigatoriedade dos municípios com a destinação correta, né, do lixo recolhido nas cidades brasileiras. A gente, inclusive, até vou convidar o Falco para acompanhar uma reportagem. A gente vai ver o quanto o Brasil, gente, arrecada de lixo e quais são esses resíduos. Vamos acompanhar? Vê aí. O Brasil produz 63 milhões de toneladas de resíduos por ano. São 51,4% de matéria orgânica, 13,5% de plástico, 13,1% de papel e papelão, 2,9% de metais, 2,45% de vidro e 16,7% de outros resíduos. Cada habitante produz em média por ano 383 quilos de lixo. Com a nova lei, cada um deve contribuir com a eliminação dos lixões, principalmente as empresas, órgãos públicos e prefeituras. Pela lei, os lixões não devem mais existir no Brasil. No seu lugar, as prefeituras devem criar aterros controlados ou aterros sanitários. Os aterros têm preparo no solo para evitar a contaminação do lençol freático, captando o chorume, que resulta da degradação do lixo, e contam ainda com a queima do metano para gerar energia. Apenas os rejeitos poderão ser encaminhados aos aterros sanitários. Os rejeitos são aquela parte do lixo que não tem como ser reciclado. Apenas 10% dos resíduos sólidos são rejeitos. A maioria é orgânica, que em compostagens pode ser aproveitada e transformada em adubo. E reciclável, que deve ser devidamente separada para a coleta seletiva. Bom, eu tenho certeza que você entendeu muito, né? Muito bem o recado dessa reportagem. Mas a gente vai agora para os esclarecimentos, falar aqui com o Falco mais uma vez, né? O nosso convidado. Devem se adequar a essa lei, ô Falco, os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, né? Empresas de manejos de resíduos e principalmente a população. É assim que funciona ou não? De maneira geral, é isso mesmo, Robson. A Política Nacional de Resíduos, ela tem instrumentos importantes para atender essa dimensão que é para redução e enfrentamento das condições ambientais. Nesse tipo de situação, ela prevê uma série de fatores que possam fazer a redução e a reutilização de material reciclado. Ela tem uma proposta muito interessante, que é a proposta de prática de hábitos de consumo sustentável. Você escolher consumos, produtos que geram uma menor quantidade de lixo. Ela também institui, né, a responsabilidade compartilhada. O que é isso? A responsabilidade compartilhada nada mais é do que ser a logística reversa dos resíduos e das embalagens pós-consumo. Ela também leva para a população ter participação na diminuição de geração de resíduos. E é importante também que ela também traz importantes informações para a diminuição de lixões no Brasil.
e também um fato importante, onde ela impõe às empresas a elaboração dos seus planos de gerenciamento de resíduos. Ou seja, não tem como fugir da realidade, né, Fábio? Perfeitamente. E o que chamou a atenção, inclusive, não sei se o telespectador prestou atenção em relação à quantidade de toneladas, né, 63 milhões de toneladas de resíduos por ano no Brasil. É muita coisa, na minha opinião. Mas poderia ser menos? Poderia, Robson. Se a gente tiver essa prática de hábitos, né, de consumo sustentável, com certeza a gente poderia gerar uma quantidade menor. Posso dar um exemplo? Pois. Hoje na Alemanha está acontecendo dessa forma. Ao invés de você ir lá comprar 1 litro de leite em saquinho, as pessoas estão indo lá comprar 1 litro de leite no vidro. Porque o vidro retorna para ser reutilizado e não gera mais o saquinho no plástico, podendo gerar resíduos no lixo, consequentemente. A gente até poderia falar que seria uma questão de cultura, né? Mas também é um papel fundamental da conscientização, acho que de todo o país. Isso tem que ser dado o primeiro passo, só que tem que começar daqueles que estão com uma visão mais ampla, né? Perfeito a sua colocação, porque aí a gente tem que trabalhar no início das coisas. O início vai pela educação ambiental, né? Onde a gente tem que educar as gerações futuras para fazer a separação, a prática de hábitos de consumo sustentável, a prática de fazer a reciclagem, fazer a separação, gerar uma quantidade menor de resíduos. Tudo isso depende da educação ambiental. E olha, a gente tem um levantamento, enquanto você assiste o Visita na Record mais uma vez, obrigado aí pela audiência, olha, hoje está imperdível. Olha só, gente, são recolhidos 13,5% de plástico, 13,1% de papel e papelão, 2,9% de metais e 2,45% de vidros, né? E aí eu queria saber o que você acha em relação a esse volume que é muito grande aí para o país, ou não? Na verdade, você passou dados importantes de todos os materiais que você falou, todos eles são reciclados. Importante do valor dele ser maior ou menor, importante que ele é reciclado. Ele pode retornar a se tornar matéria-prima novamente. Então, eu acho que o grande foco é diminuir a parte de rejeito, que é, vamos dizer assim, o lixo do lixo, e diminuir a parte orgânica do lixo. É aí que é a diminuição. A parte do material que é reciclado, ele vai retornar como matéria-prima. Então, esse fato de ser maior ou menor é indiferente no meu ponto de vista técnico. Uhum. E essa matéria orgânica, para quem não sabe, às vezes lá é o resto de comida que as pessoas jogam, né? E não folhas, separam, né? Folhas, a junta, não? E então tudo isso acaba aqui somando ali na hora da separação, né, Falco? Vamos falar agora sobre essa média por habitante. A nossa equipe também puxou essa informação, sendo que a média por habitante anual, né, de 383 quilos de resíduos recolhidos, olha só, é pouco ou é muito? Porque agora não adianta só falar que o vizinho joga mais lixo lá na hora do coletor passar. Às vezes ele não produz tanto, mas essa média é correta? É correta. Na verdade, a população, cada habitante gera aproximadamente por dia 1 quilo. Se você verificar, 385 quilos por ano, são praticamente os 365 dias, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas, na verdade, a gente tem, eu volto a bater na tecla, de fazer a prática de hábitos de consumo sustentável. Vamos utilizar um material que gere uma quantidade menor de resíduos. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, a questão de gerar uma quantidade menor da parte orgânica e principalmente do rejeito. Ah, certo. Bom, olha só, outra coisa aqui que eu gostaria de destacar é como que é feita a fiscalização para saber se as prefeituras construíram os aterros controlados, porque a gente também ia falar sobre os lixões, que eles talvez não devem existir no Brasil, na prática, como que vai ser feito, mas vamos agora voltar para a nossa realidade, sendo eles os municípios. É importante a sua pergunta, Robson. Na nossa região, principalmente, a região da Agência Ambiental de São José do Rio Preto, nós temos 43 municípios. Nós não temos, aliás, no estado de São Paulo não tem nenhum lixão. Por que isso? Você perguntou da fiscalização. Porque todo local de destinação de resíduos,
ele precisa do licenciamento ambiental. Então ele passa pela CETESB, a prefeitura tem que vir na CETESB para fazer o licenciamento ambiental. De vez em quando tem algumas reclamações de alguns aterros em valas, que são as questões operacionais. A prefeitura tem licença naquele local e a prefeitura, por um motivo ou outro, deixou de operacionalizar da forma correta. Por exemplo, quebrou uma pá carregadeira, ele não conseguiu aterrar seu lixo todo dia, passou uma pessoa desavisada, um terceiro que foi lá, pôs fogo, deixou a porteira aberta, entrou algum animal. Então a questão operacional que está inadequada e não a questão do licenciamento ambiental. Desta forma, a população participa junto com a CETESB da fiscalização, ela informando dessas condições que se encontram nos locais de destinação dos resíduos, sempre informando a CETESB para a fiscalização. Ô Falco, uma dúvida, né? Há um tempo atrás, muita gente tinha uma preocupação em relação aos aterros, né? Se eles poderiam ser feitos, construídos em locais bem distantes do lençol freático, e também a gente até em off aqui, enquanto estava rolando a reportagem, sobre os urubus e tudo mais, sobre segurança. Qual que é essa ligação com a falta de segurança em relação também à natureza, né? O meio ambiente, sobre o lençol freático? Você pode explicar esses dois pontos? Perfeitamente, Robson. Toda análise de licenciamento ambiental, ele passa por uma rigorosa análise dos técnicos da CETESB e, consequentemente, de proteção à água e solo. Lembrando, você citou a questão do urubu. Nós temos, inclusive, uma legislação sobre localização dos aterros, de acordo com a proximidade de aeroportos, que possam estar prejudicando a transposição de aeronaves. Então, todo licenciamento ambiental leva em cuidado todas essas questões ambientais e de segurança. Ok. Outra dúvida, alguém aí, não sei, o telespectador, até os meninos aqui no estúdio, já ouviram falar do chorume? Você sabe, telespectador, o que é? E a queima do metano, né? Que tem gente que fala, não, são simples pedaços de lixo, uma quantidade e tal, só que eles geram alguns elementos. Explica para nós também. O chorume nada mais é do que a decomposição da matéria orgânica. E o metano, o gás, ele é gerado também da decomposição de um lugar enclausurado, onde ele gera gases, e através dos aterros sanitários, hoje a exigência é que eles tenham sistemas de captação, tanto do chorume para um posterior tratamento e com uma posterior destinação adequada, e também para a captação do gás metano. O gás metano tem duas formas de destinação. Uma, você pode queimar o gás metano, você faz a captação e faz a queima. E também você pode fazer a captação e canalizar e distribuir esse gás para a população. Ok, olha só, é tão simples, né? Mas só que tem gente que não sabe. Eu te garanto também que você estava em dúvida, né? Ô Falco, a gente tem bastante perguntas ainda. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta no nosso bate-papo. E olha, você não troca de canal por nada, porque a gente vai voltar para falar sobre a lei de resíduos sólidos. Muito importante, gente. Até já, não sai daí. Visita na Record está de volta discutindo a lei de resíduos sólidos. Aqui no estúdio, Antônio Falco Júnior, que é gerente da CETESB. Mais uma vez, obrigado por sua presença, Falco. Obrigado pelo convite, Robson. A gente continua nesse bate-papo, mas antes, uma reportagem que vai falar sobre essa lei que está em vigor desde o início de agosto, a lei nacional que obriga os municípios a tratar e destinar corretamente o lixo. E as cidades tiveram um prazo, gente, de 4 anos, né, Falco, para se adequar. O município que descumprir a lei pode ser multado em 50 milhões de reais e o prefeito pode até perder o mandato. Vamos ver? A coleta seletiva, que já passa em 6 bairros de Catanduva, arrecada 25 toneladas de material por mês. Este morador já se acostumou com a rotina. Tem os dias programados, né? Tem o dia que passa o caminhão da coleta, que é o lixo seco, né? Que é o resíduo domiciliar, e tem o dia que é a coleta seletiva, né? Na cidade há ainda 19 pontos de entrega voluntária seletiva como este, iniciativa que faz parte das exigências feitas pelo governo federal através do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, como explica a secretária do Meio Ambiente de Catanduva. Nesse momento,
momento, nós fazemos uma grande educação ambiental. Então, as nossas ações de educação ambiental, elas acompanham o trabalho de coleta seletiva. E uma coisa que a gente percebe é que sempre existiu uma demanda reprimida. A população de Catanduva vinha pedindo esse momento de poder entregar de forma bacana, organizada, o seu material reciclável. O antigo lixão de Catanduva foi desativado há cerca de 5 anos. Desde então, as mais de 3.000 toneladas de lixo produzidas por mês no município são trazidas para este aterro sanitário controlado, que também recebe lixo de outros municípios da região. Além das camadas de lixo e terra que se alternam, no local há chaminés para a queima dos gases tóxicos e o manejo do chorume. O aterro é particular e terceirizado pela Prefeitura de Catanduva. O aterro já funciona há algum tempo e o lixão antigo, ele está passando por um processo de encerramento, assim como exige a política nacional. Os municípios tiveram 4 anos para se adequar. Aqueles que ainda tiverem lixões a céu aberto podem pagar multa de até 50 milhões de reais. E os prefeitos correm risco de perder o mandato. De acordo com o gerente da CETESB de Rio Preto, os 43 municípios abrangidos pela regional estão regulares. A política nacional fala em recuperação, reciclagem, compostagem, fazer o plano de gerenciamento de resíduos, fazer a coleta seletiva, educação ambiental. Então, nesse aspecto, eu acho que todos os municípios têm que avançar. Apesar de muitos estarem fazendo, como você verificou, de estarem fazendo coleta seletiva, mas eu acho que o grande detalhe, a grande sacada desse programa é fazer educação ambiental em todos os níveis do município. Em todos os níveis, muito importante. Agora, 2 perguntas em uma, ô Falco. Quais são os impactos dessa lei aí para as atividades industriais e como que o empresário pode ter acesso à regulamentação e obrigações legais? O empresário pode ter acesso, se ele tiver alguma dificuldade, ele pode procurar a CETESB a nível, em cada sua região. Nós temos 46 agências no estado de São Paulo. Então, ele pode procurar, se ele tiver dificuldade para interpretar a lei, ele pode procurar a CETESB em qualquer uma dessas agências. Na questão da reciclagem industrial, o primeiro passo que eu recomendo e oriento é que que essas empresas, essas indústrias, façam o seu plano de gerenciamento de resíduos. Em cima do plano, ele vai saber quais tipos de resíduos que ele tem e que se ele pode destinar e de que forma ele pode destinar. E também, com esse plano de gerenciamento de resíduos, ele pode, talvez, até mudar sua matéria-prima para gerar uma quantidade menor. Olha só, nada se perde, né? Com certeza. E olha, como que a lei está em vigor, a gente queria saber, assim, quem não está cumprindo, quais são as penalidades, mesmo com toda aquela fiscalização, esse belo trabalho que é desenvolvido por vocês, ainda tem alguém que foge das normas? Robson, esporadicamente pode acontecer. Uma prefeitura principalmente as prefeituras menores, que geram uma quantidade menor de 10 toneladas de lixo por dia, e elas têm os aterros em valas, que nós chamamos. São licenciados, mas aterro em valas. Quebra uma pá carregadeira, quebra um caminhão, e eles deixam de fazer a cobertura e a compactação, alguém pode colocar fogo. Nesse sentido, a população pode ajudar a CETESB fazendo esses comunicados para a agência e a gente vai fiscalizar. Ok. Nesse aspecto, também é importante dizer que na nossa região, nós temos aproximadamente, dos 43 municípios, nós temos aproximadamente 1 milhão de pessoas. Geram aproximadamente 1.000 toneladas de resíduos de serviço de saúde por dia. Dessas 1.000 toneladas, 87%, quer dizer, 870 toneladas por dia, são destinados adequadamente em aterros sanitários terceirizados ou até mesmo municipal. Ou seja, um grande exemplo, né? É o exemplo que deve ser seguido. Com certeza, e não pode parar por aqui. Ô Falco, fala pra gente sobre os gastos com áreas contaminadas, que também aí chama muita atenção de toda a população, da sociedade, e que devem ser aí recuperadas. Perfeitamente. A legislação
legislação fala que quem pratica a contaminação, ela deve ser responsabilizada por isso. Consequentemente, ela tem que fazer, comprovadamente que estiver contaminada, ela tem que fazer a recuperação, né, fazer todo o tratamento e recuperar a área posteriormente para novo tipo de uso. Ok. E olha, gente, olha só essa pergunta, né? Até algo que a gente vinha batendo na tecla sobre lixo recolhido a céu aberto. Existe essa possibilidade e que infelizmente, né? Infelizmente ainda é feito em algumas cidades. Qual que é o dano para o telespectador ter uma dimensão do impacto ambiental e como que a população pode colaborar para que isso não continue acontecendo? Primeira coisa, Robson, é exatamente fazer a reciclagem em casa, a separação do material, né? Evitando que material, por exemplo, tipo de uma pilha, chegue num aterro, né? Num aterro em vala principalmente, né? E isso possa causar problema de contaminação de metal pesado. Os problemas de contaminação são contaminação do solo, contaminação do lençol freático e poluição do ar, né? A poluição do ar vem através da queima desses resíduos. A gente vê belos exemplos, né? Um exemplo de trabalho. Eu gostaria que no caso, Falco, se pudesse citar aí para nós, se tem alguma prefeitura que está dentro da lei, já que vocês abrangem uma área muito grande, né? São mais de 40 municípios, é isso? 43 municípios. 43. E tem algum aí que você pode relatar para nós? Com certeza. Na verdade, nós temos vários municípios avançados. Por exemplo, nós temos a questão do município Verde Azul, um programa elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente. Nós temos, entre os 15 primeiros colocados, nós temos 3 municípios bem classificados. Isso mostra que eles cuidam do meio ambiente em seus municípios. Na questão de gerenciamento de seus resíduos, São José do Rio Preto, no meu ponto de vista, eu entendo que atende aos preceitos da Política Nacional de Resíduos. Porque a Política Nacional fala em reciclagem, em compostagem, e aqui em São José do Rio Preto acontece isso. Todo o lixo coletado nas residências, nos domicílios, ela vai para uma usina de compostagem e reciclagem de resíduos, onde é feita a separação do material reciclado e a separação da parte orgânica. O reciclado volta para a matéria-prima novamente para a indústria. E a parte orgânica é feito o composto orgânico, que nada mais do que é um recondicionador de solo que volta para a agricultura, onde nosso país é totalmente agrícola. Esse é um exemplo a ser seguido. Nós temos uma usina de ponta, exemplo não só para o Brasil, mas para o mundo. Nós temos também questões de resíduos de serviços de saúde, que são os resíduos gerados pelas entidades, farmácias, hospitais, laboratórios, consultórios médicos. E nós temos um exemplo de tratamentos por sistemas de autoclave, que nada mais é do que a esterilização de resíduos perigosos em resíduos classe 2, que a gente chama, e eles são triturados, diminuindo todo o seu volume e depois encaminhados posteriormente para o aterro sanitário. E importante destacar, Robson, nós estamos resolvendo não só o problema do lixo de São José do Rio Preto, mas aproximadamente 160 municípios trazem os resíduos de serviço de saúde para destinar, tratar e destinar aqui em São José do Rio Preto. Olha só. Esse é um dado significativo. Nós temos outro exemplo também, a questão do entulho da construção civil. Ele também, aqui em São José do Rio Preto, ele tem uma usina de triagem do entulho da construção civil, que no meu modo de ver é a destinação mais ambientalmente correta para destinar esse tipo de resíduo. Poxa vida, olha, a gente nem tem tantas informações, a gente fica sabendo aqui e fica muito feliz, né? Porque cada um está fazendo a sua parte e Rio Preto a gente pode até falar que é uma pioneira, atraindo aí outras cidades para essa conscientização tão bacana, né, Falco? Outra coisa, gente, vamos falar do lixo não tratado. A gente falou assim, que quando fala de lixo, lixo não é só um tipo de lixo, tem vários. Quando ele não é tratado, quais são os prejuízos que acarreta ao meio ambiente? Foi falado agora sobre a pilha. Tem gente que ainda descarta fora, mas tem outros lixos também que podem causar grandes prejuízos aí a toda a sociedade. Perfeitamente. A pilha é um deles, né? E tem outros tipos de resíduo. Hoje, eu vou citar um exemplo muito positivo. Na quinta-feira dessa semana passada, eu estive no município de Novo Horizonte participando da implantação por uma associação, através da prefeitura, de reciclagem do lixo eletrônico. E o lixo eletrônico vem aumentando dia a dia. E nós temos aqui na região já um local de destinação adequada, que fazendo, inclusive, orientado por professores da USP.
Tá vendo? Olha aí, que belo exemplo, né, gente? Vamos fazer o seguinte, tem mais uma reportagem, a gente vai ver como que o lixo, gente, pode ser reutilizado e em Rio Preto, inclusive, uma usina transforma entulho em blocos, tubos e guias para calçada. Olha que belo exemplo, hein? E o empresário encontrou uma forma de lucrar com os restos de construção. Dá para acreditar? Veja aí. Parece uma grande destruição, mas este é só o começo de um novo trabalho. Desde ferro, sucata, tudo separadinho, vendido a sucata para o depósito de sucata, a madeira para a fábrica de móveis. Alguém que quer construir, vai lá também compra a madeira minha, porta, janela, eu revendo tudo isso aí. Seu Hilário era carroceiro, mas teve a ideia de demolir imóveis e vender todo o material. Deu tão certo que ele virou empresário. Hoje tem 15 funcionários e, além de gerar renda, ainda ajuda o meio ambiente. Antes disso é jogado em qualquer lugar. Hoje eu aproveito todo esse material, que no vez de estar jogando em qualquer lugar por aí, eu reciclo tudo, aproveito, jogo o entulho no lugar autorizado pelo meio ambiente, não sai jogado de qualquer lugar. É uma grande montanha de resíduos sólidos. Por dia são produzidas 1.400 toneladas em Rio Preto que vêm parar aqui. Antes, tudo era descartado de forma irregular em lixões a céu aberto. Mas com a usina de reciclagem, esse material é reaproveitado. Economia para os cofres públicos e também para o meio ambiente. Aqui são processadas 500 toneladas de material por dia. Quando o material chega aqui na usina, vem tudo misturado. Tem papel, papelão, madeira, troncos de árvore. Daí os funcionários fazem a triagem, não é mesmo, Wilson? Correto. A gente faz essa prévia triagem aqui, a gente retira tudo que vem do entulho, que é plástico, que é ferro, que é madeira e papelão. E esse material feito nessa triagem é retirado e é doado para uma outra cooperativa. E aí então o entulho vai ser separado. E esse entulho, que é terra, pedra e concreto, ele é separado, vai para outra máquina e ele faz um outro trabalho de triagem também. Depois, o entulho vai para o triturador. E tudo vira matéria-prima para a fabricação de 30 produtos, feitos ali mesmo, como blocos, tubos, guias para calçada e mistura para asfalto. Primeiro que é uma obra ecologicamente correta. Aquilo que era descartado, a gente faz o reaproveitamento. Notadamente, na questão econômica, propriamente dita, a prefeitura ela chega a economizar de 90 a 100 mil reais mensais. O trabalho da usina, feito desde 2005, torna Rio Preto exemplo. Antigamente havia em São José do Rio Preto 1.847 pontos de desova desordenado, desova clandestina. A cidade ficava feia, era um lixão a céu aberto. Iniciativas como estas mostram que é possível lucrar com o lixo. Dá para falar assim, lixo dá dinheiro. Tá vendo? Qual que é a tua orientação, Falco, para quem aí gostaria de fazer essas empresas, né, de reciclagem? Exatamente, fazer uma pesquisa de mercado. Se ele quer fazer artefatos de concreto, que foi esse exemplo muito positivo que foi mostrado neste momento, ele fazer uma pesquisa de mercado e verificar o que ele pode fazer ou não. E se tiver dúvida sobre o licenciamento ambiental, pode procurar a CETESB, que a gente passa toda a orientação do licenciamento ambiental. A gente citou essas empresas, né? Mas aí no caso, quando a gente fala de um destino certo, dessa separação, ainda falta conscientização por parte de toda a sociedade nesse contexto, para a gente falar, tá tudo equilibrado, tá tudo legal? Robson, acho que é a parte mais importante que você falou agora. Exatamente a questão da educação ambiental. Se a gente começar a fazer a prática de consumo sustentável, de gerar uma quantidade menor de resíduos, e quando gerar esses resíduos, a gente fazer a prática de separar em casa e já chegar separado nesses locais, inclusive o produto que vai ser comercializado vai ter um ganho comercial melhor. Então, este é o exemplo que a gente deveria seguir, fazer a educação ambiental. Bom, aproveitando esse gancho, Falco, a gente está chegando aí ao final do Visita. Qual que é a sua mensagem para que aqueles que estiverem nos acompanhando agora e principalmente aos prefeitos que o Falco poderia passar nessa questão de conscientização? Robson, primeiro eu queria agradecer o convite de a gente estar participando aqui, a gente está fazendo esse trabalho de parceria com a Record, principalmente nas causas ambientais. Nesse aspecto, eu queria dar um recado para os prefeitos, que sigam esses exemplos positivos que foram mostrados aqui.
né? Nós tivemos aqui um exemplo positivo da usina de compostagem, da usina de triagem da construção civil, das questões dos resíduos de serviço de saúde, né? E sempre que tiver algum problema de dificuldade de licenciamento ambiental, todas as agências de ambiental do Estado de São Paulo estão aptas a passarem a orientação, a melhor solução para eles. Então, que procurem a CETESB quando tiver essa dúvida. Tá certo, então, Falco, muito obrigado pela presença, uma boa tarde, e a gente vai falar mais vezes. Com certeza. Aí, tá certo? Já, sempre, viu, já está convocado aí para as próximas entrevistas. Muito obrigado, Tá certo? Bom, gente, é o seguinte, se você quiser rever o programa, basta acessar o site www.recorriopreto.com.br ou acessar a nossa página no Facebook. Olha, lá você vai ficar por dentro de tudo que acontece com a Visita na Record. Então, sábado que vem nós estaremos de volta com mais um Visita na Record. Um bom final de semana e até lá. Tchau, tchau.